Seja bem-vindo a mais um episódio da Jornada do Empreendedor, o lugar onde negócio e fé se encontram e caminham junto. Tem um autor de um livro muito conhecido que ele diz que existe uma diferença acentuada, uma grande diferença entre liderar e gerenciar. Gerenciar, você gerencia números, talão de cheque, conta bancária, estratégias, mas pessoas você lidera. E hoje o nosso convidado, ele vive isso no dia a dia, ele vive isso na prática, gerenciando seus negócios, gerenciando sua atividade profissional, mas ainda dispensando tempo, atenção e cuidado, ou seja, liderando pessoas. Faz isso com uma excelência, com uma maestria muito grande. Perito em gestão de negócios. Nosso querido Pastor Almir, seja muito bem-vindo, é uma alegria recebê-lo aqui. Pastor Almir, que hoje desempenha algumas atividades, dentre elas, atividade empreendedora, atividade como pastor. Conta para nós como tem sido essa caminhada. Primeiramente, é uma satisfação, pastor Lúcio, estar aqui junto com você, né? Obrigado. Esse programa tão importante e de maneira assim, eu estava assistindo alguns episódios e tão enriquecedor, né? Então, se você dispensa um tempo ali maratonar nos conteúdos do empreendedor cristão, é algo que enriquece muito o conhecimento das pessoas. Então, é algo que eu indico para você que está aí ligado nesse programa, nesse podcast, é algo de muita valia para você. Essa pergunta, meu pastor, é algo assim muito peculiar e a gente é um desafio para a gente. Então, você dosar isso, gerenciar, você liderar e você vamos dizer assim, nesse dia a dia nosso, não é algo tão simples. Mas a gente conta com a graça de Deus, com a sabedoria dele, com o cuidado dele. E uma das coisas que eu sempre digo é o seguinte: chama o Espírito Santo para ser seu principal aliado, que as coisas vão se tornar bem mais fáceis. Aí, tá Porque se você vendo? fizer tudo isso na força do seu braço ou simplesmente vamos assim dizer, na experiência que ao longo do tempo a gente vai acarretando, chega um momento que a gente se torna pessoas limitadas. Então, por mais que você lê, por mais que você ouve, por mais que você mergulhe em conteúdos e aprende, que você está constantemente reciclando, mas vai chegar algumas situações que você vai ter que lidar com pessoas, liderá-las, gerenciá-las, e você vai precisar sim desse parceiro principal na nossa vida, que é o Espírito Santo. E faz toda a diferença, né? Toda a Uma diferença. direção de Deus, um discernimento do Espírito muda tudo, Muda. muda a história. Por falar em história, eu sempre tenho o hábito de perguntar do início dessa jornada. Quem era Almir antes de empresário, antes de ser pastor, quando ninguém via? Conta para nós desse começo, como tudo começou. Eu nasci num berço cristão, então eu tenho um privilégio muito grande de ter dois seres humanos, que foi meu pai e minha mãe. Ambos hoje descansam no Senhor, mas eles foram meu pilar, foram meu referencial, né, para minha vida. E ainda pequeno, a escola dominical foi aquele, né? É aquela, vamos dizer assim, é a base, né, daquele que tem o privilégio de nascer num berço cristão. Então, cresci ali do lado dos meus pais, pessoas formidáveis, sua Laô, Dona Matilde, seres humanos incríveis. Minha mãe, por exemplo, uma mulher muito à frente do tempo dela, mas muito mesmo. E no primeiro momento aqui a gente falando sobre a gente ter o Espírito Santo como nosso guia, aquele que nos direciona, aquele, o senhor ainda acrescentou, né, aquele que nos dá discernimento. Eu digo que minha mãe, ela foi alguém que ela era apacentada e direcionada pelo Espírito Santo 24 horas em tudo. É algo incrível. Então tem essa escola. E o início de tudo não é algo assim, desafios como todos, né? Eu não conheço nenhuma história de alguém que disse eu vou empreender e, pô, olha, foi assim, fantástico, nunca Tudo tive erro, tranquilo, nossa, suave. e foi assim, sempre, né, ao alto e avante, nunca tivemos problema, não. Eu lembro que eu creio que eu, por volta de, acho que 21 anos, a 22 anos, não, foi bem antes, por volta de 18 anos a gente foi empreender. E aí a gente foi abrir uma lanchonete. E tive um sócio e foi talvez a minha primeira experiência de empreender. E não foi interessante. Foi Muito catastrófico. aprendizado. Catastrófico, né? Aquele primeiro empreendimento e um sócio e de repente isso se tornou, talvez esse empreendimento deva ter durado aí uns 8 meses
E foi 8 meses acarretando Tem uma problemas e frase que fala dívida. que ou dá certo ou aprende, né? Ou Então foi aprende. muito aprendizado. Foi aprendizado. E aí a gente começou, né, vamos dizer assim, essa jornada ainda com um pouco mais de 18 anos, abrindo uma lanchonete. E foi assim um desafio muito grande. E acarretamos dívida, problemas, dor de cabeça, mas foi os primeiros passos, né, de um aprendizado, de um amadurecimento nessa área. E aí os anos foram passando, depois trabalhamos, CLT, enfim, essa questão de prestar serviço desde muito novo. Eu lembro meu pai virava para mim, eu era pequeno, estudava cedo. À tarde ele me pegava, pastor, e levava para uma oficina de um homem chamado Itamar. E falava: Itamar, põe o Almir aí, põe ele para lixar uns carros, põe ele para limpar a oficina aí. Mas não precisa de pagar nada para ele, não. Eu era menino, mas aquilo me dava uma raiva, pastor. Eu falei: não é possível. Como assim vou Como trabalhar e não assim? vou Aí ele receber? falava assim: não, porque mente vazia é oficina do diabo. Então, menino não pode estar em casa, não. Almir Peralta. E aí lá eu ficava na oficina ali, comecei, e aí depois ele me levou para marcenaria. Então, assim, hoje eu tenho uma noção muito vasta em marcenaria, em oficina, em uns outros segmentos, mas foi fruto, né, de algo que o meu pai começou lá no início, lá, ele me incentivava, e isso foi um aprendizado muito grande. E a gente tem aí, até que os anos se passaram, e aí me tornei pastor numa instituição durante muitos anos. E aí até que chegou o momento, fechamos um ciclo, abrimos novos ciclos. E aí uma outra fase de empreendedorismo começou de fato de verdade. E isso já tem mais ou menos uns 3 anos que a gente abriu novas empresas e temos caminhado. Então a gente tem algumas experiências aí boas, felizes, tristes, mas estamos vencendo. E não para de aprender nunca, Mas muito pastor. bom. Olha só que interessante. Seu pai, naquela época, que criança, você devia ser um adolescente, né? Não Adolescente, podia ficar em casa, não. à toa, Não, não eu tinha fiquei, 11, tá. 12 anos. Tem um autor, ele diz num livro que nós não amadurecemos com a idade nós envelhecemos. Nós amadurecemos assumindo responsabilidade. Então, olha que interessante, o que seu pai fez foi exatamente isso. Dê responsabilidade a ele. Foi. Põe alguma coisa para ele cuidar, põe para Uhum. trabalhar. Ele não estava preocupado, não era nem com o retorno financeiro disso. Mas isso, de uma certa forma, acabou trazendo maturidade, trouxe experiência, assim como a experiência da lanchonete. Creio também que trouxe muito aprendizado. Muito. Eu tenho falado acerca dessa jornada, desse processo. O ser humano ele tem muita dificuldade com esse processo, porque o processo não é fácil. E muitas vezes ele ainda se torna um pouco mais difícil, talvez um pouco traumático, mas ele Uhum. faz parte da vida do ser humano. Ele faz parte dessa preparação. Sabe, esse processo é algo que não tem como o ser humano desviar dele. E a Uhum. jornada do empreendedor é assim. Ela começa, sempre pergunto como foi o início, porque é sempre muito difícil. Dificilmente você vai ver alguém que não teve desafios. E, e, Eu sem, não e, sem, conhecia é, e ainda, sem não. encontrar, pode falar para ele, irmão, ainda está em tempo. Pode ficar tranquilo que Que ainda vai dá vir. tempo. Mas são esses desafios que nos faz crescer, nos faz avançar. Por falar em processo, qual foi o processo que Deus usou na sua vida para te amadurecer, para transformar, para moldar o seu caráter antes de lhe confiar pessoas? Pastor, com relação eu lembro que desde eu tive por volta de 18, 16 anos, eu afastei um pouco do evangelho e depois regressei para a igreja por volta de 20 anos. E aí foi uma jornada, né, servindo a Deus e buscando a face dele. E a gente foi aprendendo a cada dia a servi-lo. Só que esse período, eu digo que, de fato, eu aprendi muito e tenho aprendido muito, tanto da parte do Senhor Jesus e literalmente, de fato, uma vida cristã, porque hoje, quando eu olho para trás, eu falo, gente, eu fui mais evangélico do que propriamente servir ou levava a sério o evangelho, porque existe uma diferença muito grande da pessoa dizer eu sou evangélico. Ser evangélico talvez é uma religião. Agora, viver o evangelho tem uma diferença muito Sim. interessante. E, e eu lembro que talvez por esse período, foi um período que foi aprendizado, aprendi, cresci,
em conhecimento, em graça, em muitas coisas, em estatura como pessoa, como homem de Deus, mas o que fez mudar de fato e verdade, eu creio que foi por volta do ano de 2021, que aí foi 21 para 22, que o Espírito Santo me chamou para um discipulado particular. E falou: senta aí, meu filho, no banquinho do discipulado, e agora é eu e tu e eu. E aí a gente começou, e foi uma jornada de mais ou menos uns 9 a 10 meses, muito intenso, de muito aprendizado, de muito confronto. Eu costumo dizer, muitas vezes a gente acaba aconselhando muitas pessoas, como a gente lidera pessoas, lidera colaboradores, ou até mesmo em um gabinete pastoral. E aí uma das coisas que o ser humano ele não escapa, pastor, é de um tete a tete com Deus em algum momento da vida dele. A hora chega, né? Jacó não foi diferente. Desde o dia que o seu pai perguntou para ele quem é você e ele disse que era Esaú, passou-se mais de 2 décadas. De repente, ele estava no Val de Jaboque e ele ouviu a mesma pergunta: como você chama? Quem é você? E a pessoa ela tem que dizer quem ela é. Então eu lembro que esse período foi um período de muito aprendizado, de muito confronto e de Deus perguntar para mim: Almir, qual é o seu nome? Quem é você? Quais as suas mazelas? Quais são os seus limites? Quais são as intenções do seu coração? Como você tem vivido? Como você tem levado a minha presença? Como que você tem levado a sério o meu evangelho? E esse período, pastor, foi muito interessante. E é muito bom quando você entende que aquele momento ali, por mais difícil que seja, a gente percebe que o cuidado de Deus está sobre a gente. E que é Ele que está sob controle de tudo e Ele está nos conduzindo naquele momento. E não adianta, é um processo que você precisa de passar por ele. E vai depender muito, talvez, do nível, né, de conflitos que temos e também de quão duro será o nosso coração. Né? A Bíblia fala, Davi fala assim, que um coração contrito e humilhado, Deus ele não despreza. E muitas das vezes, nesse momento, quanto mais rápido você entender isso, melhor é para Eu você. estou te ouvindo aqui, fico imaginando a prestação de conta lá em cima. Ele Essa. tem que você tem que gerenciar. Ele fala assim: agora vem cá. Você gerencia algumas coisas aí, você toma conta de muita coisa. Agora vem cá, vamos. Agora é eu e você, é eu e suas coisas, é eu Me e seu, explica aqui. é eu e o seu interior, é eu e as suas intenções, é eu e as suas motivações, é eu e os seus pensamentos. E aí, pastorzão, não tem como você falar: não, mas assim, deixa eu te explicar. Aí Deus fica olhando e fala: tá bom, conta mais uma historinha aí. Explica aí, Enquanto né? isso, eu vou esperar você, tá? E aí você vai passando por aquele momento e foi um processo muito bom. E hoje eu olho para trás e falo: poxa vida, como foi bacana, como foi de grande valia, É como eu transformador, né? precisei, como aí eu olho para o Almir de hoje, preciso de crescer, amadurecer, romper, avançar em todas as áreas. Mas quando você olha lá atrás, você fala: poxa vida, obrigado a Deus que a tua mão misericordiosa me alcançou, me cercou e cuidou de mim de maneira muito especial. Então, tudo por um propósito maior que a gente tem vivido. Pastor, o que o senhor precisou eliminar, ou seja, morrer por dentro, para o senhor se tornar quem o senhor se tornou hoje? Só essa é uma pergunta muito interessante. Ó, nosso pastor aqui está perguntando algumas perguntas que o Espírito Santo me fez. Né? Quando Deus fala para Jacó, através de um anjo: quem é você ou como você chama, qual é seu nome? Ele precisou de falar. Outrora ele disse: meu nome era Esaú. Meu nome é Esaú. Mas teve uma hora que ele teve que falar quem ele era. E é interessante que um dia Deus me levou, pastor, a eu olhar para o espelho e começar a conversar com o Almir. Então, e eu já dei alguns conselhos desses para algumas pessoas e falei assim: você sabia que em algum momento na sua vida você tem que olhar para o espelho, só você, um momento seu e de mais ninguém, e ali você tem que ter um papo muito reto e muito verdadeiro, muito honesto. E quando o senhor pergunta o que você teve que
que você teve que renunciar, ou quais foram as coisas que você precisou de abrir mão. Eu lembro que no bate-papo desse no espelho, eu disse assim: Almir, você é muito orgulhoso. Almir, tem hora que você é muito altivo. Almir, tem hora que você é muito arrogante. Almir, tem hora, e eu fui dando nome para todas as mazelas que eu lembro que antes de eu ter esse bate-papo, eu lembro que eu peguei uma folha, um caderno, não sei, pastor, e comecei a escrever. E fui escrevendo, por quê? Porque eu precisava de ter essa conversa, eu e o Espírito Santo, e eu não podia esquecer de nenhuma dessas pautas, porque é incrível como que o Espírito Santo, eu sempre digo assim, meu pastor, em aconselhamentos, em gerenciamento de pessoas, em liderar, em cuidar, seja de qualquer circunstâncias, eu sempre tomo muito cuidado. E, e aí, quando você começa a lidar com essas pessoas, você vai sentindo, você vai percebendo algumas coisas que aquela pessoa ela pode crescer, ela pode melhorar, ela pode ser diferente, ou coisas que têm feito ela viver um ciclo, talvez, de uma mesmice ou de derrotas, e você percebe que existem pontos que seguram ela. Existem pontos que travam ela, existem situações que prendem ela na vida que ela está vivendo. Ela nada mais é, nada menos é do que fruto das sementes que ela tem semeado ao longo da vida dela, com palavras, com ações, com comportamento, com atitudes, e ela está naquela situação e aquilo ali é fruto. Fruto não é do acaso. Ah, o governo não é o culpado, a igreja não é culpada, o meu pastor não é culpado, meu pai, ninguém é culpado. Eu tenho que ser autorresponsável, eu tenho que ter essa conversa honesta comigo mesmo. E eu lembro que esse período, pastor, foi um período compartilhar com o Senhor aqui, que Deus me levou a separar um tempo de jejum, e foi um jejum de 21 dias. E 21 dias eu jejuei tomando só água, mais nada. E foram 21 dias intensos que eu orava todos os dias, e pedindo clareza a Deus, pedindo graça a Ele, pedindo perdão a Ele. E eu lembro que nesse período, eu lembro que todos os dias Deus trazia algo à minha memória, de atitudes, de comportamentos, de falas, de palavras decretadas, de decretos liberados, e que aquilo me prendia, aquilo me amarrava, aquilo estava sendo, vamos dizer assim, o causador de muitas coisas. E eu lembro que eu fui anotando tudo. Ao longo desses dias eu não me lembro exatamente qual dia que foi desse período que eu separei em consagração, que eu tive essa conversa honesta. E aí foi uma conversa muito honesta, muito realista. E foi um confronto, o Almir confrontando o Almir mesmo. E aí você tem vamos dizer assim, naquele momento ali, você precisa tomar uma decisão. Eu vou repetir os mesmos padrões, as mesmas coisas, os mesmos comportamentos, ou a partir de agora eu serei uma nova pessoa. Porque uma das coisas mais libertadoras do ser humano é quando ele toma consciência de algo. Agora, a tomada de consciência de uma mudança que é necessária, ela não pode ficar simplesmente, pastor, no âmbito, vamos dizer assim, na questão, na fase, pronto, agora eu sei que eu preciso de fazer isso. Ok. Eu lembro que uma das coisas que Deus falou demais comigo foi a parábola do filho pródigo, que ele diz o seguinte: olha, aquele filho teve um momento que ele caiu em si. Todos nós precisamos cair em si em algum momento. Porque hoje eu percebo muitas pessoas que têm muito talento, pessoas que são empreendedores, pessoas que estão querendo empreender, que estão em meio a uma jornada, só que eles ainda não caíram em si em muitas coisas. E quando não se cai em si, não vai dar bom. Aquilo vai chegar em algum momento que as coisas vão se tornar muito difíceis. E eu lembro do Espírito Santo falando muito forte comigo. Olha, e teve um momento que aquele jovem caiu em si. E ele disse: pequei contra Deus, pequei contra meu pai. E ele pega e fala assim: levantar-me-ei, irei ter com ele. E direi para ele isso, 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 isso. E a Bíblia fala que quando
quando ele cai em si, que ele narra o que ele ia fazer, aí tem uma ação. E levantando-se foi ter com seu pai. As pessoas, elas têm consciência, pastor, mas essa fase, esse segundo degrau, e levantando-se foi. As pessoas não... Elas ficam naquela, vamos dizer assim, naquela fase da tomada de consciência. Mas esse segundo passo fica faltando. Eu acho interessante, nós estamos falando aqui de processo, de jornada. O quanto isso é importante. Olha só, o primeiro momento, o senhor usou o que nós chamamos de uma ferramenta que trouxe consciência. O senhor anotou tudo, todos os pontos e teve esse momento muito especial. Então, trouxe aí uma consciência muito grande. O segundo passo trouxe clareza, porque a partir do momento que cai em si, que olha para tudo isso, o mundo se abre. Fala, olha, é como o senhor falou, eu vou continuar repetindo os mesmos atos, e aí tem até uma ideia interessante, eu vou continuar repetindo os mesmos atos esperando um resultado diferente, ou vai mudar o comportamento e colher novos resultados? Mas aí o senhor chegou num ponto que para mim é o principal. As pessoas, elas não vão apresentar resultados por aquilo que sabe, muito embora seja importante. Elas também não vão apresentar resultados por aquilo que pensam. Elas simplesmente vão apresentar resultado por aquilo que faz. Então, traz consciência, tem clareza, mas é a atitude que muda tudo isso. Não tem outra palavra senão parabenizá-lo por toda essa mudança, porque é uma decisão. Nós tomamos decisões a todo momento. O Espírito Santo realmente ele nos leva a essa consciência, traz um discernimento, traz uma clareza para as nossas atitudes, mas nós temos que agir. Tem falado que tem muita gente sofrendo, talvez não seja por falta de fé, talvez não seja por acreditar, talvez não seja por falta de orar, talvez seja por falta de dar um passo em relação, em direção àquilo que Deus já prometeu. Então, o agir é muito importante. Claro, ele faz parte de um processo. Ainda pensando nesse processo, e nós já falamos que nem tudo são flores, né? Eu entendo que existe uma satisfação como empresário, como pastor, nas conquistas, nos avanços, nas melhorias, nas melhoras, né? Nas atitudes. Tudo isso faz parte do contexto. E nos alegra muito ver essa progressão. Mas liderar tem os seus desafios. Sim. Qual foi o momento de liderança mais pesado para o senhor? Aquilo que o senhor falou, gente, agora eu tenho que resolver. Tá. Quando essa pergunta está voltada à liderança cristã ou liderança no mundo empreendedor? Na verdade, ela está voltada a uma liderança de uma forma geral, uma liderança de pessoas, porque é um ponto muito importante. Né? Trabalhar com pessoas é sempre um desafio, é muito gratificante, sim, mas é uma das partes mais interessantes de toda essa jornada. Essa pergunta, pastor, ela é muito bacana. Por quê? O senhor quer ver algo muito interessante? Que talvez um dos maiores erros, talvez hoje, do mundo cristão, do mundo do empreendedorismo, ou de gestão de pessoas, gerenciamento de pessoas, pessoas que estão no cargo de liderança, seja em empresa, em instituições religiosas, não importa, ou instituições públicas, pessoas que lideram pessoas e não entendem de pessoas. Talvez esse é um dos maiores problemas que eu vejo hoje e a qual eu enfrentei, é você tentar liderar pessoas, gerenciar pessoas e não entende de pessoas, e não entender de ser humano. E você só vai conseguir entender pessoas ou conseguir gerenciar essas pessoas a partir do momento que você conhece você mesmo. Se você não conhecer você, por quê? Porque eu vou projetar em você, pastor, algo que de repente eu sou. E quando eu projeto no outro algo que eu sou, eu estou tentando mudar você, mas eu não me transformei, eu não mudei. Eu não tenho consciência de que esses erros que eu estou vendo em ti, que estou apontando em você e quero que você corrija como colaborador, como ovelha, como mentorado, não importa em qual fase talvez ou em qual segmento que estamos. E aí eu quero ver no Lúcio Gomes mudanças, avanço, só que essas mudanças e avanços eu não alcancei elas.
eu não domino elas. E aí, qual que é um dos maiores desafios na liderança que eu vejo em todos os aspectos? É você liderar por autoritarismo. E você liderar com autoritarismo é você totalmente você liderar com autoridade. Então existe uma diferença tão grande você ter autoridade em algo e você agir com autoritarismo. E o que eu percebo hoje em dia, esse grande desafio, esse grande mundo nosso aí, seja em qual, vamos dizer assim, segmento for, é o autoritarismo, ele está vindo, ele chegou muito primeiro e ele se perdurou em todos os segmentos e ele deu lugar, vamos dizer assim, aí onde você percebe pessoas que são extremamente feridas, extremamente machucadas, porque muitas das vezes eu, líder, não me conheço, não tenho consciência de quem eu sou. E aí está aqui um CPF machucando outro CPF. E aqui está aqui um ser humano causando problema em outros seres humanos. E é interessante que o que machuca a gente são os CPFs. E aí são alguns CPFs que você fala, poxa vida, e é interessante, chega em algum momento da sua vida, você tem que liberar perdão para esse CPF. Porque no meio desse processo, dessa jornada nossa, dificuldades temos, desafio temos, porém tem algo muito importante no meio dessa jornada. Feridas. E você não vai para uma próxima fase. Você não vai entender que é um êxito nessa jornada de empreendedor se você não colocar em prática algo chamado perdão em alguns processos que você viveu e passou. E aí, quando você fala, Almir, qual que é um dos seus maiores desafios que você já enfrentou, foi a partir do momento que eu, poxa vida, eu agora estou sabendo quem eu sou. É tanto que nesse período que eu tive muito ali com Deus ali, pessoas que eu procurei e reparei erros, reparei arestas, pessoas que eu procurei, algumas que tinha como ter contato, outras não tinha contato, mas ali diante de Deus eu liberei perdão, eu as abençoei, eu fiz sabe, então foi um momento assim de um reset muito grande. Então, um dos maiores desafios que eu já passei foi em um momento de liderança, estava em uma instituição cristã, religiosa, e ali, de repente, décadas ali, e agora Deus, ele fecha um ciclo, um novo ciclo se abre, um novo amanhã, uma nova jornada, um novo caminho, uma nova mesa para você estar, novos ciclos, novas oportunidades, novas decisões, novas atitudes, novas edificações, e aí, e de repente, novas pessoas para liderar, sabe? Lugares, novos ambientes que você talvez, que são desafiadores. Então, isso há mais de 3 para 4 anos atrás eu tive essa virada e tem sido um processo. Já estou um pouquinho à frente de 4 anos atrás, mas a gente percebe que ainda tem muito caminho pela frente, ainda tem uma trilha bacana aí. É um livro interessante que o autor diz que quem não entende de pessoas não entende de negócio. É a base. Mas vamos lá. Teve algum momento que o senhor precisou ser forte por fora, ou pelo menos demonstrar essa força, mas por dentro o senhor tinha certeza que Deus estava tratando? Estou. Ixi, isso aí foi. Esse período que, esse período que eu estou compartilhando com o senhor aqui, foi um período que eu tive que ser muito forte. Mas muito forte mesmo. E é interessante que, para o senhor ter uma ideia, eu, eu falei, né, um pouco de meus pais, né, então eu sou muito grato a eles. Mas, além de ser filho do Deus vivo, imagem e semelhança do Deus Criador, né, também Deus me deu o privilégio de ser filho, né, da dona Matilde Solaor. E, consequentemente, eu tenho 3 irmãs, né? Sou o único filho homem, né, dessa família, de 3 irmãs muito distintas, a qual eu as amo muito. E, consequentemente, chegou o um momento que Deus falou assim: agora eu vou te dar uma esposa. E aí ele me deu uma esposa. E quando a Bíblia diz que quem acha uma esposa, um tesouro encontrou, então a dona Isabela é o tesouro que Deus, né, me deu. E aí, consequentemente, eu me tornei esposo e de repente me tornei pai, né, de uma linda filha, a Anne. Só que tem um detalhe. A pergunta do Senhor é quando
Almir, qual foi, talvez, assim, um dos seus maiores desafios, momentos que você viveu, que você falou assim, "Olha, você tem que ser forte, né? Por dentro, por dentro eu tô fraco, por dentro eu não sei o que fazer, mas por fora. E quando a Bíblia fala que a força do Senhor, o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza, eu vivi isso de maneira muito ímpar, pastor. Só compartilhar algo muito, a gente já, tanto eu quanto a Isa, em alguns momentos que a gente está ministrando, em alguns lugares, eu já compartilhei esse testemunho. Então, ele é um testemunho que eu já compartilhei em alguns lugares. Mas durante esses 10 meses, todos os contratos que eu tinha foram conclusos, então, foram encerrados. Orçamentos que estavam em andamento ou que estavam muito encaminhados foram estancados, não foram para frente. Possibilidade e perspectiva de novos contratos, novos orçamentos, simplesmente porque uma coisa é você estar ali como empreendedor ou um prestador de serviço. Então, eu trabalho na construção civil como, né, paralelo ao pastorado, há quase 30 anos. Ele desenvolve essa atividade. E aí que acontece? Esse período, e uma coisa você está ali prestando um serviço, mas tem 1, 2, 3, 4, 5, 10 orçamentos ali na mesa, tem 10 negociações ali caminhando, e outra coisa é você não ter nenhum e muito menos perspectiva do telefone tocar e falar assim, ó, não, tem alguém que quer sentar porque ele está querendo um orçamento, está querendo entender algo, está querendo uma prestação de serviço e vamos assim dizer que vamos dizer, o telefone comercial, o lado empreendedor, ele foi desligado ou saiu do ar durante uns 10 meses. Zero, zero, É zero, muito zero, tempo. zero. Zero ligação, zero tudo. E aí a minha esposa, ela foi alguém que durante esse período, pastor, é, da gasolina, da, do, da mensalidade da escola, da filha, das despesas mais simples de casa ou as mais pesadas de casa, foi através do empreendedorismo dela, foi através do trabalho dela. E é isso para um homem é algo muito desafiador. Você está ali e você não vê nenhuma perspectiva. E aquilo te traz assim desafios muito grandes. Aí a sua mente, você não se deixar bater. Eu lembro que algumas vezes assim, por mais que tá tudo bem, sabe? Por fora você força o sorriso, por fora você enche o peito, fica ali firme. Eu sei que meu redentor vive, mas aquilo ali Vai tá, dar tudo certo. mas aquilo ali só está sendo um Como diz versículo. a Sulamita, vai tudo Vai bem. tudo bem, né? Mas de fato aquilo ali, pastor, são palavras proféticas, Eu imagino. literalmente proféticas, porque elas não retratavam a real realidade. Elas não retratavam talvez o sentimento que tomava conta ali do coração ali do Almir durante aqueles meses. Então foi um período, foi um desafio, foi esse espaço-tempo foi de muito desafio, muito, muito de como homem, como pessoa e lá no fundo você buscar força em Deus, renovar suas esperanças em Deus e entender em meio a esse processo todo que Deus está com você, que aquilo vai passar, se vai ser demorado ou não, se vai ser muito rápido ou não, você não sabe. E é interessante que como Deus foi me trazendo esse refrigério, esse alívio através da palavra dele, porque quando a gente está vivendo um momento desse, pastor Lúcio, a gente quer muito que alguém chega perto da gente. Meu filho, eu tenho visto a tua luta, né, o teu deserto, e eis que te digo, que te falo, meu servo, e eu vou mudar a tua sorte. Até esse silêncio de Deus eu vivi, né, de literalmente você estar ali fazendo aquela prova e Deus simplesmente em silêncio. E foram momentos assim que eu mergulhava muito na palavra dele,
Aí volta e meia eu percebia um texto, uma frase, e aquilo eu me agarrava naquilo, era a minha força, era meu refrigério, era a minha, vamos dizer assim, sabe aquele sopro que você está ao mar e você não tem motor, não tem gasolina, a vela do seu barco está toda estraçalhada, mas de repente bate um ventinho ali e o barco Fala, sai um pouquinho é do agora, lugar. é esse. Pronto, Vai esse, me esse aí tirar vai me daqui. tirar. Então, foram meses assim de muito desafio. Mas foi o momento. Hoje, quando a Bíblia fala no livro de Jó, que ele diz o seguinte: antes eu conhecia Deus de ouvir falar, mas hoje eu conheço Ele, de com Ele andar. Almir, capítulo 1, versículo 1, diz assim: ó, antes eu conhecia Deus de ouvir falar, mas hoje eu conheço a voz dele. Hoje eu consigo ouvir a voz dele. Aí, pastor, ó, eu aprendi a ouvir a voz do Espírito Santo. Aí, nesse momento, você ouvir a voz do Espírito Santo, e é interessante que ele está ali o tempo todo. Ele está dentro de ti. Ele está falando com você, através de circunstâncias, de momentos, de tudo. Ele está falando com você. Ele está trazendo refrigério. E você começa a enxergar ações muito, mas muito simples, de pessoas, de situação, de uma, sabe, de uma canção na igreja, de um versículo, e aí você percebe ali no cantinho daquela linha ali, e o Espírito Santo te soprando algo, e aí você vai afinando os seus ouvidos ao ouvir a voz dele, porque o Espírito Santo é muito perfeito. Então, hoje, quando eu olho para trás, além do aprendizado de tantas coisas que a gente pode enumerar, mas para mim o que mais valeu a pena e que eu tenho uma gratidão muito grande, pastor, e carrego comigo, é ter aprendido a ouvir a voz do Espírito Santo. E eu tenho cultivado isso e cada dia eu tenho procurado o Espírito Santo. Eu quero ser cada dia mais íntimo contigo e ouvir a tua voz. Por quê, pastor? Não tem algo mais seguro, não existe algo mais precioso e não existe, vamos dizer assim, direção mais assertiva do que você ter lá no seu íntimo a voz do Espírito Santo te confirmando algo, te direcionando algo. Então, muito melhor do que ouvir um eis que te digo, eis que te falo. É você e ele. Você e a voz dele. Eu tenho uma experiência muito interessante que ela deva ter acontecido mais ou menos há uns 4 meses, a 6 meses atrás. Não tem mais que isso, não. Eu estava vindo de Brasília, estava vindo só. E aí, do nada, assim, começou. Como a gente está com um empreendimento muito grande fora da cidade, e aí, que é um milagre esse empreendimento na nossa vida, na nossa empresa. E aí o senhor sabe dele, e eu tô vindo, dirigindo, e aí veio algo assim no meu coração, assim, você precisa de fazer essa ação, essa ação, essa ação, essa ação, e foi enumerando e falando tudo que eu tinha que fazer. E também na sequência que eu deveria fazer cada uma das ações. Faz isso, depois que você concluir isso, faz isso, pá, 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 pá. Só que quando eu ouvi tudo aquilo no meu coração, eu dirigindo, não estava pensando na construção, estava pensando, não sei, o homem, um dos desafios, né, das nossas esposas falar, o que você está pensando? E literalmente a gente está pensando muitas vezes em nada. Caixinha do nada. Do nada, literalmente no nada. Para elas isso é um absurdo, mas fazer o quê? Aí, e literalmente eu estava ali dirigindo, concentrado e ligado ali na caixinha do nada, assim, de maneira muito concentrada ali no nada. E aí, pastorzão, aí veio isso. Você precisa fazer isso. Me deu todas as etapas que eu deveria fazer. E falou, e em seguida disse o seguinte. Aí veio assim no meu coração. Pois se você não fizer isso, acontece isso. Se você não fizer isso, acontece isso. E se você não fizer isso, papá. E foi me dando a consequência da não tomada de cada uma daquelas ações. E aí, quando veio tudo aquilo assim, e aí eu falei, gente, tudo isso faz muito sentido. Automaticamente eu falei assim, Espírito Santo, eu sei que está me falando isso. Aí assim eu fiquei. Aí isso aconteceu, eu falei, Espírito Santo, graça eu te dou. Porque o Senhor é bom, o Senhor fala. Obrigado por tua orientação, obrigado por tua direção.
E aí o resto da viagem foi adorando o Espírito Santo, falando de quem ele era, de quão magnífico e de quão perfeito, porque o Espírito Santo ele é químico, ele é físico, ele é advogado, ele é, ele é jurista nato. O Espírito Santo ele é perfeito em tudo, em tudo, em tudo. E aí, sabe o que aconteceu? Chegou em casa, aí eu liguei pro engenheiro, que é o CEO, o dono da empresa, e falei, Walter Dutra, tudo jóia? Tudo bom? Tudo bem, homem, jóia. Walter, eu estou com uma demanda assim, assim, assado, tá nessa fase. Quais são os próximos passos que eu preciso fazer? Aí, sabe o que ele fez? Ele falou, você tem que fazer isso. Aí ele foi repetindo as mesmas coisas que o Espírito Santo falou, ele foi repetindo. E quando ele terminou de repetir as mesmas ações, aí ele falou assim, porque se você não fizer isso, vai acontecer isso, 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 isso. Aí ele pegou, Confirmou repetiu, toda. ele repetiu as mesmas palavras, as mesmas frases que o Espírito Santo tinha me falado à tarde. Aí eu falei, não, beleza, tô sabendo. O Espírito Santo, como ele é um cristão também, eu falei, não, tô sabendo tudo isso aí, que o Espírito Santo já me falou já direitinho o que eu tenho que fazer. Então foi uma experiência tão. Por quê? É um empreendimento de mais de 20 milhões. E aí acarretaria um prejuízo, né, para a empresa a qual eu estou prestando serviço, para a minha empresa, ou seja, na casa desse montante. E aí, do nada, não que eu tinha negligenciado, mas o Espírito Santo me dirigindo nos próximos passos. Olha, agora você tem que fazer isso, 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 isso. Eram 5 ações e a consequência da não tomada daquelas 5 ações. Então, hoje eu não sento, pastor Lúcio, na frente de um computador onde eu vou fazer os orçamentos, eu não sento numa mesa de negociação, não sento para ler um contrato sem chamar o Espírito Santo. Espírito Santo, estou nessa direção e vem comigo, me direciona as minhas decisões, tira do meu coração a empolgação, a emoção e coloca no meu coração a clareza e a direção, que é do Senhor, que o Senhor tem para mim. Por quê, pastor Lúcio? Se tem algo que, uma das orações que eu sempre falo, Espírito Santo, eu não quero dar prejuízo para este meu cliente, como também eu não quero tomar prejuízo. Então, se do teu querer é, se da tua vontade for que esse projeto venha para a nossa empresa, desde já eu te agradeço e eu descanso, pastor. Agora, se, e a mesma oração eu faço, porém, Senhor, se esse projeto não é para que a nossa empresa execute, eu também quero te agradecer, pois a tua palavra diz para mim que o que o Senhor tem para mim, os seus sonhos, os seus caminhos são maiores e mais altos que os meus. Amém. Pastor, e eu entro no descanso. Então, a pergunta que o Senhor me fez, Almir, qual foi esse período que foi muito desafiador e qual talvez, né, um dos seus maiores aprendizados? Pastor, foi literalmente aprender a descansar em Deus e ouvir a voz do Espírito Santo. Isso eu não tenho abrido mão de maneira nenhuma. O senhor tocou num ponto muito interessante, esse equilíbrio entre o natural e o espiritual. Nós falamos aqui desde o início da jornada, dessa caminhada, dos aprendizados, dos desafios. Como é aplicar esses princípios bíblicos, caminhar com fé nessa estrada do empreendedorismo, do natural? Como que o senhor equilibra isso? Como que o senhor aplica esses princípios no dia a dia da empresa? Sou Lúcio, é uma coisa bem, é um desafio, porém para mim se tornou algo muito simples. Por quê? Sabe quando você entende que se eu empreender nesse novo contrato, nessa nova prestação de serviço, se eu empreender, eu. E aí, pastor, aí é eu que vou arcar com tudo, é eu que vou, ou seja, eu vou me responsabilizar por tudo aquilo, quando eu entro nisso. Agora, quando o Espírito Santo me põe nisso, ou quando foi algo que Deus direcionou, foi algo que Deus nos trouxe, a Bíblia diz que aquilo que vem de Deus não traz dor, sabe? Aquilo que vem de Deus não vai trazer, não que não tenha um desafio, não que eu não tenha que dar passos de fé, pelo contrário. Agora, equilibrar essas decisões, para mim se tornou algo assim muito, muito mais simples. Por quê? Porque eu entendi todas as minhas experiências de empreendedor, ou de empreender algo, ou de fazer algo, ou de uma nova prestação de serviço. Todas essas minhas experiências que eu as fiz, por exemplo, debaixo de conhecimento, de experiência,
algumas não teve êxito, outras tiveram êxito, mas foram muito dolorosas. Agora, eu tenho tido as experiências que eu tenho tido recentemente são de contratos, de prestações de serviços, começadas, inicializadas, finalizadas, porém com muita leveza e com muito êxito. Hoje, para o senhor ter uma ideia, eu tenho tido a experiência, enquanto que as pessoas falam assim, olha, que eu preciso de vender, porque eu preciso vender, porque eu preciso com esse novo cliente, que eu preciso, que eu preciso. A Bíblia diz que as bênçãos deles, elas iriam nos alcançar. E aí ele coloca algumas condições, né? Se atentamente ouvir, se obedecer. E aí ele começa a relacionar que as bênçãos dele, ela vai nos alcançar. E alcançar é algo muito ligado, pastor, a algo que você está em movimento. Se você está em movimento, algo precisa te alcançar, porque você está à frente, você está correndo, você está andando, você está movimentando. Porque Deus ele não vai abençoar nada e ninguém parado. Então, uma das coisas que nós precisamos de fazer na vida, quem está aí nessa jornada de empreender, movimente-se, ande, corra, caminhe, não fique parado. Seja uma palestra, vai, aonde tem alguém que te convidou, vai, participe. Por quê? Porque esse movimento vai fazer com que você se conecte com pessoas e que vai fazer muito sentido aquela conexão, aquele bate-papo, aquela amizade, aquela mesa, aquele café, vai te linkar a novas oportunidades. Então, esse movimento ele é algo muito importante. E para mim equilibrar tudo isso, pastor, tem se tornado algo assim muito, vamos dizer assim, muito fácil. Eu digo que é muito fácil, por quê? Porque eu tenho entendido que se eu der um passo, é eu. Agora, se Deus estiver comigo, aí é Ele. Se Ele abriu a porta, então Ele vai dar todas as direções. Se Ele... E detalhe, eu já me deparei com alguns desafios e tem 2 desafios à mesa muito, mas muito grandes. Pois eu quero compartilhar com o senhor. Mas, assim, é algo assim que é assustador, mas quando eu olho para o meu coração, me dá uma paz, uma segurança tão grande. E quando eu olho para a minha capacidade, pífia. Agora, quando eu olho para o meu coração e eu procuro essa segurança, aí eu ancoro ela no Espírito Santo, em Deus, e aí isso me dá uma tranquilidade, uma paz tão grande, porque eu sei que não é eu. Isso não veio, sabe, do acaso. Isso é algo que foi ele que direcionou. Existe uma frase que alguns atribuem a São Francisco de Assis, outros falam que é de A.W. Tozer, que diz que quando eu oro, quando eu trabalho, mas quando eu oro, Deus trabalha. E recentemente eu ouvi uma frase que diz o seguinte: quanto mais você gastar tempo em oração, você vai ter tempo para tudo na tua vida. Então, isso é de um missionário, ele tem um trabalho muito lindo em Goiânia e no mundo inteiro. Goiânia não, em Aparecida de Goiânia é a sede deles, é o QG deles, mas eles têm um trabalho tremendo no mundo afora. E essa frase é desse homem de Deus, que ele fala, olha, quanto mais você gastar tempo em oração, mais você vai ter tempo para as suas coisas. Interessante. Então, nós como empreendedores, quando nós entendemos que eu dependo muito mais dele do que das minhas habilidades, as coisas vão se tornar bem mais fáceis para nós empreendedores. Agora, se eu me apegar, pastor, na minha experiência, na minha habilidade, nos meus certificados, são só eles. Isso não vai dar muito bem. O senhor trabalha com equipe, o senhor tem uma Sim. equipe. Qual o tamanho da sua equipe hoje? Hoje eu tenho uma equipe, tenho 2 equipes aqui em Anápolis que estão trabalhando e tenho uma equipe, a gente está prestando serviço em Pirinópolis, tem uma equipe e tem 1, 2, 3, 4 equipes muito grandes lá em Tubiara. Total de quantas pessoas? Hoje, recentemente, estava fazendo a folha de pagamento e aí era mais de quase 60 colaboradores. Me explica uma coisa, como tem sido essas pessoas, porque nem todos são cristãos, como tem sido a visão deles em relação a esse comportamento? Vou complementar, como tem sido essa caminhada de construir uma cultura que reflete os valores cristãos sem impor religião. Tá, o senhor tocou num assunto aí que para mim é muito, muito importante. Como você implementa a sua cultura, né?
E tendo em vista lá, muito deles, uma boa parte deles, são religiosos de vários segmentos, de várias religiões. Tem uma pequena parte que são cristãos, outros não são, é, ou são de outras religiões. E aí tem um detalhe importante, né? Muitos me verem como o patrão, o empresário, mas também todos sabem que eu sou pastor. Ou quando não sabem de primeira mão, de repente é pouco tempo na obra ali, opa, o patrão é pastor? E aí tem um detalhe, porque alguns que trabalham comigo, eles me chamam de seu Almir, seu generoso, porque meu nome é Almir Generoso, né, dos Santos. Sim. Aí fala assim, aí alguns falam assim, generoso, aí me chama de generoso, outros me chamam de seu generoso, outros me chamam de seu Almir, e outros me chamam de Almir, e me chamam de pastor Almir, outros me chamam só de pastor. Então é um mix lá. Então, uma hora lá eu sou pastor, sou generoso, sou seu generoso, sou seu Almir. E é interessante lá essa resenha lá deles. Só que em algum momento um ou outro, pastor, passa lá que tem que conferir isso, pastor, o seu Almir, tá. Aí é interessante, tem um deles que é líder de um setor. Aí ele fica corrigindo alguns colaboradores e fala assim: ó, deixa eu falar para você aqui, ó. Lá na igreja lá, o seu Almir é seu pastor. Aqui ele é seu patrão. Aí tem um que ele é bem. E as pessoas, assim, muitas vezes, principalmente da construção civil, né? Eles têm alguns deles é muito matuto, né? E aí eles pegam e falam assim: não, eu conheço ele, ele é meu pastor aqui, lá e aqui também. Ele é meu patrão, mas é meu pastor. Aí tá, aí fica aquela resenha deles lá. Só que isso, para o mundo dos negócios, há um preconceito, principalmente para uma grande empresa, dependendo do perfil do cliente. Ele não quer saber se você, o que você é, ele quer saber se você tem habilidade para entregar aquele serviço, se a sua empresa tenha aquele braço para poder solucionar aquela dor dele. E aí é um desafio muito grande, né? E aí é onde que eu sempre falo para eles e digo a eles o seguinte: olha, para algumas visitas, muitas vezes você leva o cliente lá na obra e aí tem um deles que fala assim: olha, quando o seu Almir tiver com visitas aqui, vocês não chamam ele de pastor. Por quê? Porque para aquele colaborar, para aquela empresa lá de fora que está me contratando, ou para aquele cliente em questão, quando ele ouvir a palavra crente ou pastor, isso para ele não vai ser interessante. Ele vai ter um certo preconceito. Então, não tratam. Aí alguns entendem, e aí alguns entendem. Aí tem hora que no meio daquela reunião lá sai um pastor, assim, meio um pedacinho do pastor sai, ô pastor Almir, e aí pá, é engraçado, tem hora que eu fico rindo deles. E é interessante que quando passa um certo tempo, aí vamos dizer assim, aquele cliente, o senhor também é pastor, nossa, que bom. E aí, de repente, uma porta se abre para o evangelho ser ministrado. Então, uma das formas que eu tenho visto que eu tenho levado o evangelho, e se tem uma das melhores maneiras de nós pregarmos, é com o nosso testemunho, é com o nosso comportamento. E a pergunta do senhor ao senhor Almir, o Almir, o pastor Almir, como que você lidera essa equipe, esses colaboradores? É com esse testemunho de um homem de fé, de um homem que procura levar Deus muito a sério. E quando você tem esse comportamento, essa postura, eles veem, você não precisa de falar, eu sou crente, você não precisa de entrar lá com uma patente de crente pastor para eles te respeitarem. Se você os respeitar e entender de pessoas, que é um daqueles nossos tópicos, e se você começa a entender que ali tem um ser humano, tem um pai de família, ali tem um esposo, ali tem uma pessoa que não tem talvez o entendimento de um autoconhecimento que talvez você já alcançou. E aí, quando eu vou contratá-los, esse primeiro bate-papo, pastor, ele é muito bacana, ele é muito transparente e aonde uma das coisas que eu ensino eles, falo assim, olha, nós temos uma política aqui, nós não reclamamos, nós só agradecemos, nós não aceitamos algo chamado murmuração. Aí eu falei, murmuração é o mesmo que você ficar reclamando de algo que não está bom, seja de uma ferramenta, seja de um serviço, de uma frente, por quê? Na construção civil existe frente de trabalhos boas de serem feitas e outras muito chatas,
Umas que elas rendem muito e te dão um retorno financeiro muito legal, e outras que você fica o dia inteiro fazendo algo e o retorno financeiro é muito pequeno. Então a gente gosta de fazer os bons serviços, aí o acabamento a gente não quer fazer. E aí eu tenho um bate-papo com eles muito claro, e aí eu começo a falar para eles, falo assim, olha, aqui nós temos uma cultura de sempre agradecer, de sempre, Gratidão. sabe, de sempre ter um coração grato, independente da circunstância. Não abrir a boca para reclamar, não abrir a boca para ficar falando de A, de B, de ninguém. E aí eu começo a colocar isso para eles, e aí eu começo a mostrar para eles o quão é importante você ter um coração grato, sabe? E aí eu falo assim, olha, sabe essa furadeira que você está trabalhando e de repente ela não está tão boa? Fala, Deus, eu quero te agradecer. Primeiro, que eu tenho saúde. Segundo, porque eu tenho uma ferramenta para trabalhar. Eu não estou precisando de usar um martelo, usar uma talhadeira. Eu tenho um martelete aqui elétrico. Então, eu quero te agradecer. Detalhe, Deus, ele não está muito bom, não. Mas eu sei que o melhor o Senhor já está mandando. Ô, Senhor, me tem que falar isso? Eu falei, tem. Porque aí eu começo a falar para eles que a palavra deles tem poder. E aí eu começo a ensiná-los o quanto que a palavra deles se tornam decretos. E eu uso linguagens muito simples, muito simples. E não deixo de interessante que a gente vai cada contrato ou cada empreendimento, pastor, eu chamo a equipe e dou a mão a eles e levo eles para a palavra do Senhor. E a Bíblia olha, a Bíblia diz o seguinte, tem um salmista, ele escreveu algo. E ele diz que em vão nós poderíamos levantar cedo, trabalhar e comer o pão que tão penosamente a gente conseguia, vamos dizer assim, granjear ele. Porque a Bíblia fala que aos seus ele dá enquanto dorme. A Bíblia fala que inútil vai ser você levantar cedo, se você não depender dele. Aí a Bíblia fala que se o Senhor não edificar, em vão trabalha aqueles que edificam. E se o Senhor não guardar, em vão vigia a sentinela. E aí eu pego esses versículos e traduzo para eles na linguagem deles. E aí eles começam a entender. Teve um deles que falou assim, uai, pastor. Pastor não, ele me chamou, uai, patrão, isso está na Bíblia, que Deus ajuda a gente, o Senhor ele está com a gente nessa para construir as casas. Eu falei, tá, porque a Bíblia fala que se o Senhor não edificar, em vão trabalhar aqueles que edificam. E sabe o que nós queremos fazer aqui agora? Orar. Sabe para quê? Para que ele entre com a gente nesse projeto. E aí já teve situações da gente abrir o projeto, ou muitas vezes só dar a mão, e ali eu conduzo uma oração, levo eles a repetir a oração. E lembro de uma equipe de eu pegar eles naquele projeto grande que a gente começou, na porta do projeto, daquele empreendimento, nós demos as mãos ali e fizemos uma oração e pedi para eles, Senhora, a partir de hoje, vocês vão... Aí como eles muito religiosos, e aí eu falei assim, a partir de hoje, vocês podem rezar o Pai Nosso, só que, na hora que vocês terminarem de rezar o Pai Nosso, vocês vão falar, ô Papai do Céu, porque aí eu começo a ensinar para eles o que é orar. E orar nada mais é e nada menos é do que um bate-papo muito tranquilo, muito sem formalidade nenhuma. E eu falo para eles assim, fala assim, ó Papai do Céu, obrigado pela noite que o Senhor me deu, obrigado porque em paz deitei, em paz levantei, e obrigado porque eu tenho essa porta para trabalhar, e obrigado porque o Senhor me deu saúde, e o Senhor me deu força. Entra comigo hoje, e fica comigo aqui dentro o dia inteiro. Me guarda do acidente, me guarda do incidente, me guarda de todo mal. E aí, você entra, e quando você estiver saindo, você vai falar assim, ô Papai do Céu, eu quero te agradecer, porque o Senhor esteve comigo hoje o dia inteiro. O Senhor me guardou mais um dia, o Senhor me protegeu mais um dia, me deu força, me deu sabedoria, e eu estou indo para casa. E muito obrigado. Papai do Céu, até amanhã, tamo junto. E aí eu ensinei eles, aí teve um que, tô lá um dia lá, ô Salmir, aí eu falo, meu querido, ele falou, ó, fulano não tá querendo fazer aquela reza que o senhor ensinou para nós, não. Aí eu falei, mesmo? Não, pode deixar que eu converso com ele. E aí depois eu fui lá e a gente bateu um papo, como é que você tá? Tô bom. Falei, ó, se você não quiser fazer isso todo dia, na segunda-feira você faz. Aí você fala, Deus, ó, tô entrando aqui. Não deixa de agradecer. E é o seguinte, semana inteira trabalha comigo aqui. Agora, quando for na sexta-feira, lembra de agradecer. Deus, eu quero te agradecer porque a semana inteira você esteve comigo. Aí, meu pastor, essa cultura eu tenho, sabe, Deus tem me dado graça e tem colocado neles. E aqueles que são cristãos, que
servem a Deus, aí esses praticam assim, e aí eles acabam influenciando o comportamento dos outros. E isso tem sido muito exitoso, graças a Deus. Muito bom, parabéns. Escrevi um livro chamado A Jornada do Empreendedor, que eu compartilhei com o senhor. E esse livro ele fala do chamado, desde quando Deus te chama para empreender através da sua profissão, até o legado, ou seja, a semente que fica quando a sua jornada acaba. E eu tenho batido muito nessa tecla, eu tenho falado muito acerca disso. Qual é o seu chamado? Qual é a oportunidade que você tem de levar a palavra de Deus, de ministrar, de evangelizar, de ensinar através da sua profissão? Então, muitos têm um chamado para ser advogado, médico, engenheiro, são diversas profissões. O que nós enxergamos como verdadeiramente o empreendedorismo cristão. Através dessa profissão, o senhor consegue alcançar pessoas, ambientes, mesas, que de outra forma não seria possível. Ninguém, em tese, ninguém chamaria o pastor para uma obra, mas o empresário, especialista em construção civil, ele é convidado. Então, assim acontece em todas as profissões. E nós temos estimulado isso. A sua profissão é um chamado. É um canal de bênção, é um canal, é um instrumento do Senhor através da sua profissão. Pastor, estamos caminhando para o final. O bate-papo é interessante, é bom, dá vontade de continuar. Mas me conta uma coisa, um jovem que decide hoje liderar, empreender e servir a Deus, qual seria o primeiro passo? Por onde começar? Essa resposta talvez todos gostariam de ter, e eu gostaria de ter tido, né, vamos dizer assim, esse norte. E hoje, com a experiência que a gente tem adquirido e a gente tem aprendido, eu digo que você que está começando, você que está dando seus primeiros passos no empreendedorismo, eu digo para você que talvez a melhor forma ou a melhor maneira de você dar esses primeiros passos é ser amigo do Espírito Santo. Não tem, vamos dizer assim, não tem caminho melhor ou mais seguro do que ouvir a voz dele e ser guiado por ele. Por mais que você, eu vou abrir um novo negócio, eu vou estabelecer uma parceria, eu vou abrir uma lanchonete, uma pizzaria, uma oficina, uma barbearia, uma empresa de um software, não importa qual seja o seu segmento. Saiba que o Espírito Santo ele é especialista em absolutamente tudo. E ele é um exímio conhecedor. E de maneira muito profunda do que você quer fazer. Então, você que vai empreender, um jovem que está querendo empreender, desenvolva desde esse início seu. Porque, com certeza, se eu tivesse esse hábito lá no início, quando eu abri a lanchonete, pastor, essa total dependência dele, do direcionamento de Deus, com certeza a minha jornada de empreendedorismo teria sido totalmente diferente. Então, hoje, se você falar assim, olha, eu quero começar, primeira coisa que eu digo para você, comece estreitando o seu relacionamento com o Espírito Santo, porém, não por aquilo que ele possa te dar ou te oferecer ou te direcionar, mas pelo que ele é na sua vida. Só de nós termos esse conselheiro, esse que nos apacenta, que nos orienta, que nos admoesta, que nos traz alerta em todas e qualquer circunstância, só de nós termos isso é motivo de muita gratidão. Só que além dele ser esse conselheiro, esse que nos apacenta em tudo, ele é aquele que nos direciona. E aí você empreender de forma assertiva é muito bom. Isso não vai te isentar de ter dificuldades, ou talvez de perder uma noite ou duas noites de sono, ou várias noites de sono. Vai tirar os desafios. Os desafios não irão acontecer. Ele vai te dar... Você vai perceber que o frio na barriga ele não vai deixar de existir. Jamais. Só que mesmo com frio na barriga, você vai perceber que, poxa vida, eu não sei por que eu estou fazendo isso. Eu não sei porque eu estou assinando esse contrato. Eu não sei porque eu estou assinando essa nova sala de aluguel. Eu não sei, mas aqui dentro, eu não sei dizer, mas aqui dentro de mim está me dizendo para fazer. Então, eu vou fazer. E aí, vamos dizer assim, né? O frio na barriga vai estar ali, enfim, mas lá no fundo você tem uma certeza
E aí tem uma voz, uma outra, que talvez é contra, mas dentro de você você tem uma clareza que você não consegue explicar para ninguém. E ninguém vai entender aquela voz que só você está entendendo. Ninguém vai entender. E aí você tem que ter essa certeza e esse passo ele tem que ser dado. E ele vai ser dado com muita, sabe, com muito frio da barriga, com muita dor, com muito, sabe, medo, mas Mas vai ser dado. vai com medo, mas vai, mas estreita o seu relacionamento com o Espírito Santo. Vira amigo dele, seja, sabe, Espírito Santo, conversa com ele o tempo todo, elogie ele, fala quem ele é. Eu tenho hora que do nada, pastor, eu tô assim. Aí eu falo, Espírito Santo, você é muito massa, Espírito Santo, você é diferenciado demais. E aí você tem aquele momento, é seu e ele. Ah, nós não podemos ser religiosos, pastor. Não, eu tenho que falar com ele todo dia de manhã. Ou não, eu tenho que falar com ele todo dia antes de deitar. Eu tenho que falar, não, não, não. Toda hora é hora de você falar com ele. Porque ele não nos abandona. A Bíblia fala que Jesus fala assim, olha, eu vou para o Pai, mas eu vou enviar o Consolador e ele estará com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Então eu tenho uma ferramenta, não, eu tenho algo, um privilégio de ser imagem e semelhança do Deus Criador. E eu também tenho um privilégio muito grande de ser morada do Espírito Santo. Aí não tem algo mais precioso que isso, não, pastorzão. Aí é o que nós temos de mais precioso, é ele. Pastor, chegamos ao fim. Quero agradecer por esse momento, a sua disposição em vir gravar conosco. Muito bom, muito aprendizado, muito insight, né? Muito bom. Parabéns pela forma como o senhor tem conduzido a sua empresa, a sua equipe. Parabéns pela forma como o senhor tem levado o conhecimento, a palavra de Deus a todas essas pessoas. Deus continue te abençoando, amém, te capacitando e te direcionando ainda mais. Amém. Tenho certeza que Ele tem muito para fazer na sua vida. Amém. Mas eu também tenho certeza que Ele tem muito mais para fazer através da sua vida. Deus o abençoe. Nosso amém. Muito obrigado. Pastor, eu que agradeço. O senhor é uma dessas... Quando Deus nos tira de algumas mesas e coloca a gente em outras mesas, eu e a minha família temos o privilégio, né, de estar em mesas que tanto o senhor quanto a sua esposa, a sua família também está. E estar com o senhor também é motivo de aprendizado, é motivo de muita... quem não conhece o doutor Lúcio Gomes ou o pastor Lúcio Gomes, passa a conhecer, passa a seguir, passa entender. Ele tem uma mensagem, sempre ele está, né, postando mensagens diárias, e são mensagens de aprendizado, de crescimento, de insights que mudam a nossa vida. Então, quando você vai entendendo que, peraí, essa pessoa, ela tem muita sabedoria. E pessoas sábias, porque ser inteligente é uma coisa, ser sábio é algo totalmente diferente. Então, eu olho para o senhor, além de muito inteligente, mas o senhor é um homem de muita sabedoria. Então, obrigado. Eu sou grato a Deus, obrigado por essa oportunidade, por essa confiança. E louvado seja Deus em tudo na nossa caminhada aí. Amém. Você que nos acompanhou até agora, muito insight, como eu disse, muito aprendizado. E nós aprendemos aqui hoje que a liderança não é uma posição, não é um posicionamento, mas é uma jornada, é uma caminhada, é um processo. Eu não sei o processo que você está enfrentando hoje, mas de uma coisa nós temos certeza, nós servimos a um Deus que não perdeu o controle em momento algum e que Ele continua cuidando, dando sabedoria, direção, Ele continua cuidando de cada detalhe. Nosso desejo nesse momento é que Ele esteja com você, dando direção, sabedoria, discernimento, para que você possa continuar avançando na sua jornada. Deus abençoe.